Boa tarde, galera. Tudo bem? Vamos lá, continuando com os assuntos da Física 2, né, turma de segundo ano. Na aula anterior, a gente discutiu dilatação dos líquidos. E ficou aqui agora a parte de calorimetria. A gente vamos iniciar a parte de calorimetria agora. E vocês acompanhem naquele documento que eu passei para vocês em PDF, tá ok? Então vamos lá. Eu vou falar as definições principais de calorimetria, vocês fazem uma leitura num documento PDF que vai ajudar na assimilação do conteúdo, beleza? Então vamos lá. Então a primeira definição vai ser a definição de calor. Então a segunda definição de calor é a energia térmica, tá? Uma aqui, ó. Energia térmica transferida de um corpo para o outro, motivada espontaneamente pela diferença de temperatura. Isso aí é a definição de calor. Beleza. Professor, ficou complicado. Não, calma. Sem desespero. Vou tentar exemplificar aqui, ó, uma ilustração. A gente tem aqui um corpo A com uma temperatura θA e tem um corpo B com uma temperatura θB. Onde a condição inicial vai ser o seguinte, que a temperatura do corpo A vai ser maior que a temperatura do corpo B. Então a gente tem os dois corpos. Quando a gente pega esses dois corpos e aproximar ou colocar ele no mesmo ambiente, vai ter uma troca de calor. Na verdade, o corpo de maior temperatura, ele vai ceder calor. E o corpo de menor temperatura, ele recebe calor. Então vai ter uma troca aí de calor, né? Transferência, vamos deixar ser melhor, uma transferência. Bom, depois desse processo aqui, e a gente separar os dois corpos, o corpo A vai ficar com uma temperatura θ' e o corpo B uma θ'B. Só que essas duas temperaturas aqui, ó, elas vão ser iguais. Elas vão ser iguais e vão ser igual a uma temperatura θ qualquer. Esse processo final aqui, a gente vai chamar de equilíbrio térmico. Tá ok? Então, tentando exemplificar isso na prática. A gente vai para a beira do rio e leva uma caixa de isopor e você coloca refrigerantes, temperatura ambiente e você coloca as pedras de gelo. Depois de um determinado tempo, o que vai acontecer? As latas de refrigerante elas vão estar na mesma temperatura do que as pedras de gelo. Então teve o quê? Teve uma troca de calor aqui, ó. O gelo cedeu, as garrafas de refrigerante, elas perdem calor, beleza? E as pedras de gelo recebem calor. Então a gente vai ter quantidade de calor cedida e quantidade de calor recebida. Não sei se ficou claro isso daí, ó, mas a ilustração vai mostrar isso aqui, ó. Então o corpo de maior temperatura, ele vai perdendo calor e vai resfriando, né? Beleza? E o de menor temperatura vai ficando com o corpo mais quente. Então isso aqui vai ser o conceito de energia térmica e equilíbrio térmico. Então no final do processo, os dois corpos vão ficar com a mesma temperatura. Isso vai chamar o quê? De equilíbrio térmico. Então, ainda sobre calor, a gente vai ter vai se classificar em dois tipos. O calor sensível, representado pelo Czinho, e o calor latente, representado pelo L. Bom, o calor sensível vai sofrer perda ou ganho de calor, mas o mais importante é o seguinte, é esse aqui, ó. O calor sensível, ele vai sofrer uma variação de temperatura, né? Vai ter uma variação de temperatura, mas não vai ter mudança de fase. Como é que pode ser isso daí? Pô, isso é simples, hein? Você pega, por exemplo, uma quantidade X de água e você aquece. O calor vai aumentando, mas a água continua no estado líquido, né?
A partir de determinada temperatura, que você já sabe isso lá, que a gente estudou lá atrás, a partir de 100 graus Celsius, a água começa a entrar em estado de ebulição. Né? Então, aí teve uma mudança de fase. Mas de 0 até 100, ela continua em estado líquido. Então, isso aí vai ser o quê? Calor sensível. Bom, e o que vai ser o calor latente? O calor latente é muito bacana, porque a temperatura fica constante, não tem variação de temperatura, porém vai ser uma mudança de fase. Então, a diferença entre calor sensível e calor latente são exatamente esses dois tópicos aqui. Ó. Um, você vai ter variação de temperatura sem mudança de fase, e o outro, você tem temperatura constante e você vai ter mudança de fase, né? Mudança de estado. Tá ok? Bom, uma caloria, isso já foi dito lá atrás, mas eu vou reforçar. Uma caloria vai ser igual, uma caloria vai ser aproximadamente igual a 4,19 joules. Relação entre caloria e joule. Alguém vai perguntar, professor, e o quilocaloria? Lá na frente, tá ok? Bom, a partir dessas duas ideias aqui, a partir dessas ideias de calor sensível e calor latente, de como vai funcionar, a gente vai definir a equação fundamental da calorimetria. Então, quantidade de calor, que é o quê? Quantidade de calor cedida ou recebida, em um determinado fenômeno, vai ser igual a massa, o Czinho, que é o calor sensível, vezes a variação de temperatura. Bom, essa equação aqui a gente vai chamar de equação fundamental da calorimetria. Bom, a partir dessa ideia, a gente pode definir capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é uma coisa do corpo. Então, quem vai ser a capacidade térmica é o que vai ser o Czão. É a quantidade de calor cedido, recebida, é a razão entre a capacidade de calor sobre a variação de temperatura. Ok? Daqui a pouco a gente continua de novo aí. Vamos lá, galera, continuando a aula aí, ó. Definição de calor latente, representado pelo L. Antes de a gente entrar na definição de calor latente, vamos estudar essa curva. Né? Essa curva aqui é a curva de mudança de estado. Isso que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, aquela parte lá, passagem do estado sólido para o líquido. Beleza? Então, só que a gente vai analisar isso de outra maneira. Olha só, a gente tem aqui o eixo, isso aqui para uma substância pura. A gente tem aqui o eixo de variação de temperatura e a gente tem o eixo aqui da quantidade de calor. Então, nesse caso aqui, a substância está a uma temperatura embaixo de 0 grau. Se ela está embaixo de 0 grau, isso quer dizer que desse valor aqui até 0 grau, ela está no estado sólido. Então, houve uma variação de temperatura aqui, ó, de uma temperatura de menos 0 grau até 0 grau. Então, houve uma variação de temperatura. Então, bem nesse pedacinho aqui, houve uma variação de temperatura. Quando chegar, então teve uma quantidade de calor aqui, ó. Teve uma quantidade de calor que está sendo recebida. Então, chegando nesse ponto, é a fusão. Ocorre a fusão aqui, ó. Ocorre a fusão. Essa passagem aqui da fusão é a transformação do estado sólido para o líquido. Então, na fusão, você repare que a temperatura aqui, ó, ela está em 0 grau. Então, mas aqui, ó, mas teve uma quantidade de calor, né? Está acontecendo uma quantidade de calor aqui, ó. Está cedendo calor aqui, ó. Está recebendo calor. Quando chegar nessa quantidade de calor aqui, ó, eu vou chamar aqui de, vamos supor que isso seja Q1,
aqui seja Q2. De Q2 até Q3, por exemplo, a gente viu uma variação de temperatura aqui, ó. A gente teve uma variação de temperatura. Houve uma variação de temperatura, mas ele continuou no estado líquido. Quando chegou aqui em Q3, tem a vaporização. A vaporização é esse pedaço bem aqui, ó. Mas você observa que a vaporização, a temperatura ficou em 0 grau, né? E a partir dessa quantidade de calor aqui, que é o Q4, a gente vai para o estado de vapor. Então, nesse caso aqui, a água estava no estado sólido e ela foi para o estado de vapor. Mas a gente tem a mesma curva, no reverso. A gente tem aqui, ó, uma quantidade de água aqui, ó, no estado de vapor, e a gente diminui a temperatura, então houve uma variação de temperatura até 0 graus, mas continuou vapor. Quando chega aqui em 0 graus, não, perdão, em 100 graus Celsius, quando chega aqui em 100 graus Celsius, ocorre a liquefação. Então ocorre a liquefação aqui, ó, temperatura constante, depois da liquefação, estado sólido, estado líquido, com variação de temperatura, solidificação, temperatura constante, estado sólido. Variação de temperatura, isso é o inverso. Ela foi, vamos supor que ela foi perdendo calor, né? Foi resfriando até ficar no estado do vapor até no sólido. Bom, o que acontece? Para que estudar esses gráficos aqui? Ó? Pela seguinte observação. Quando você tiver essa passagem aqui, ó, com variação de temperatura, isso aqui é calor sensível, Czinho. Quando a temperatura for constante, a gente tem calor latente. Então, quando tiver variação de temperatura, calor sensível, temperatura constante, latente, variação de temperatura, Czinho, sensível. Aqui acontece a mesma coisa. Quando tem variação de temperatura, sensível. Quando a temperatura é constante, latente. Isso aqui é latente. Isso aqui é líquido. Quando você tem variação de temperatura, sensível. E assim. Então, a definição de calor latente vai ser a quantidade de calor cedida ou recebida sobre a quantidade de massa no corpo. Bom, se eu arrumar essa equação, eu vou ter que a quantidade de calor, quando não envolve variação de temperatura, mas mudança de fase, vai ser quantidade de calor, vai ser a massa vezes o calor latente. Ok? Então, isso aqui vai ser a definição de calor latente, o que acarreta a quantidade de calor. Então, isso aqui vai ser a definição de calor latente. A gente tem que entender essas duas curvas aqui. Eu espero que vocês leiam, tentem entender. Depois me dê o feedback aí. Ó. Muito importante o estudo dessas curvas aqui, ó, cobrado no Enem, tá? Bom, o último tópico referente a essa parte aqui seria as trocas de calor. Então, para troca de calor, você vai entender o quê? De novo, o mesmo exemplo. Você pega uma garrafa térmica, você coloca uma quantidade de gelo e você coloca latas de refrigerante ou de suco em temperatura ambiente. O que vai acontecer? As latas de refrigerante elas vão ficar mais geladas. Elas vão perder calor. Ok? Então, isso aqui está acontecendo uma troca de calor em um determinado ambiente. Bom, se esse ambiente for ideal, ele vai ser um calorímetro. Então, o que são calorímetros? Os ideais, eles não vão ser levados em consideração. Os reais, eles vão ser levados em consideração. Aí ele vai falar assim no exercício. Sabendo que a quantidade de calor do calorímetro é tantas calorias, aí você já sabe. Vai ter que entrar no cálculo. Quando for ideal, a quantidade de calor do calorímetro não vai entrar em consideração.
Bom, então a gente vai ter a seguinte definição. O calor cedido ele vai ser negativo. E o calor absorvido nessa troca aí vai ser positivo. Bom, mas a gente vai entender que a quantidade de calor cedido vai ser igual, ou perdão, a quantidade de calor absorvido, que é o QB, vai ser igual à quantidade de calor cedido. Mas só que o calor cedido, ele é negativo, mas elas são iguais, né? Se eu pegar essa quantidade de calor aqui cedido e jogar para o outro lado, eu vou ter essa equação aqui, ó. A quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido vai ter que ser igual a zero. Bom, isso me leva à generalização da ideia, que é essa equação. Então, se a gente tiver várias quantidades de calor no mesmo ambiente, Q1, Q2 até Qn, o somatório de todas essas trocas de calor tem que dar quanto? Tem que dar zero. Não se agonie para a nomenclatura. Essa letra aqui é o epsilon. Ela representa somatório. Quer dizer o quê? A somatório de todas as trocas de calor em determinado ambiente tem que dar quanto? Tem que dar zero. A quantidade de trocas de calor no ambiente, no universo, se o universo for fechado, que eu não sei se é fechado ou não, tem que dar zero, galera. E a Terra, se for um ambiente fechado, as trocas de calor tem que dar zero. É por isso que está acontecendo tudo isso aí, mas isso é outra conversa, calma aí. Bom, observações importantes. Se eu tiver o exercício, for usado calorímetro real, a quantidade de calor do calorímetro entra na conta. Então, eu tenho as quantidades, mais do calorímetro tem que dar zero. Se eu tiver levar em consideração trocas com o meio ambiente, então, quantidade de calor de A, mais de B, mais do calorímetro, mais do meio ambiente, tem que dar zero também. E por último, eu vou ter as quantidades de calor em função do calor específico e a quantidade de calor em função do calor latente. Bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando não tiver variação de temperatura na mudança de fase, qualquer um desses Q aqui, essas quantidades de calor, ela pode ser em função do calor latente. Tá ok? Então, não pensem que todos os exercícios que vai aparecer para vocês, a gente vai usar sempre a equação fundamental da calorimetria. Não vai acontecer isso, galera. Não vai acontecer isso. Ora, a gente vai usar a equação fundamental da calorimetria e ora a gente vai usar a quantidade de calor em função do calor latente. Então, esse ponto aqui é o último ponto referente à troca de calor. Isso aqui tem 1 milhão de aplicações e vai ser a próxima lista de exercícios de vocês. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Bom final de semana, bom estudo. Fiquem em casa, usem máscara e valeu, cara. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau.